Bom, eu queria, então, acolher a todos que vêm participar com a gente da nossa live. Essa foi uma iniciativa da editora das edições CNBB e tem a cada semana proposto um tema vinculado às publicações que a editora tem feito para todo o Brasil. Semana passada foi com a presença e a participação do Dom Murilo Krieger e do Padre Patrick. E a proposta para essa semana, como vocês já estão aí participando conosco e acompanhando, é a gente falar também de um tema muito importante para toda a igreja, particularmente aqui para nós na Igreja do Brasil. E o tema dessa live é, portanto, a igreja como a liturgia como elo vital da igreja. A liturgia como elo vital da igreja. Quero mais uma vez acolher a todos que estão nos seguindo e participando conosco dessa live. De fato, agora os meios de comunicação, as mídias sociais nos colocam diante dessa nova possibilidade de comunicação, de estar com vocês, sobretudo nesse tempo agora em que o distanciamento social fisicamente nos coloca distantes, mas aproveitamos desse meio para estar bem perto, né? Eu estou falando de Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? Tom Edmar, que vai falar conosco daqui a pouquinho, está falando lá de Paranaguá, né? Ele diz de Paranaguá. Então, essas distâncias se encurtam por esses meios que o mundo moderno, a tecnologia agora nos oferecem. Ao longo dessa nossa live, vai ter aí no máximo uma hora da nossa conversa, a gente quer pedir a participação de vocês, de estarem conosco, enviando sua pergunta, sua colaboração, seu pedido de esclarecimento, né, as dúvidas, porque o tema da liturgia fascina muito todos os que participam, né, da vida da igreja, e, sobretudo, acredito que nesse momento em que estamos, de alguma forma, privados, né, de alguma forma, privados da celebração litúrgica, a gente tem a possibilidade de ver e sentir o quanto ela é importante na nossa vida, e por isso também criamos esse espaço para a nossa conversa, para a nossa formação. A nossa conversa vai ser com o Dom Edmar Peron, que, como eu já disse, é bispo da Diocese de Paranaguá e é presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Está fazendo um ano que ele foi eleito, foi na Assembleia dos Bispos do ano passado que ele foi eleito para essa missão. Então, eu e ele vamos fazer aqui um diálogo, uma conversa sobre esse assunto. Para quem não me conhece, não me apresentei, eu sou o padre Leonardo Pinheiro, sou do clero da Arquidiocese de Juiz de Fora e colaboro com a Conferência Episcopal como assessor nacional da Comissão de Liturgia no setor da pastoral litúrgica. Então, acolhemos todos vocês, aguardando, né, a participação de vocês é fundamental. Agradeço a ajuda do pessoal das edições CNBB, que nos dão suporte nesse momento, eles vão estar também repassando as perguntas, colocando a participação de vocês aqui junto conosco. E queria, já acolhendo de forma muito feliz, dizendo até com saudade, que há algum tempo não nos encontramos fisicamente, né, mas querendo acolher Dom Edmar Peron aqui conosco. Bem-vindo, Dom Edmar, e a sua palavra de saudação a todos que nos acompanham. Sim, Padre Leonardo, as pessoas que estão em sintonia conosco, eu tenho certeza que esse será um momento muito importante para crescermos no conhecimento da liturgia. E não aquele conhecimento apenas intelectual, mas que nos envolva depois no modo de celebrar. E este livro de Dom Armando é muito precioso, editado pelas edições CNBB, a liturgia Vida da Igreja.
muito contribuirá para dar um horizonte, um rumo à nossa conversa. Então, vamos participar bem e aproveitar o nosso tempo dessa live. Isso, Dom Edmar introduziu. A nossa conversa vai começar justamente por uma última obra publicada pelas edições CNBB, de autoria de Dom Armando Bucciol. Dom Armando Bucciol foi até um ano atrás o presidente da nossa comissão de liturgia. Dom Edmar o sucede nessa missão, e Dom Armando tem várias publicações no campo da liturgia, e a última delas, não estou com o livro em mãos, porque toda a minha biblioteca está em Brasília, mas apresento para vocês, acredito que dá para todos verem, a capa do livro, né? Liturgia, Vida da Igreja, de Dom Armando Bucciol. Nesse livro, de forma muito esclarecedora, de forma muito prática, tranquila, Dom Armando apresenta toda a teologia, toda a espiritualidade, né, da liturgia, e a nossa conversa com o Dom Edmar vai ser a partir um pouquinho dos capítulos dessa obra. Então, queria, para a gente não perder tanto tempo, começar, Dom Edmar, pedindo que o senhor colocasse para nós um pouquinho essa obra, né, resumidamente, do que ela trata, para quem ela é dirigida, pensada, quem o senhor sugeriria essa obra para a gente pensar aí a riqueza da dimensão litúrgica na Igreja do Brasil. Nós temos muitos livros a respeito de liturgia, e esse daqui tem uma característica, foi dada pelo próprio autor. Esse texto pretende orientar quem começa o estudo da liturgia. Então, se você deseja iniciar um aprendizado sistemático, organizado sobre liturgia, este é um ótimo ponto de partida, porque ele contempla os principais temas relativos à teologia litúrgica. Você não encontrará aqui os textos relativos à prática litúrgica. Ele fez esta opção por primeiro apresentar a teologia. Ele acredita muito, é uma pessoa especial, Dom Armando, ele acredita muito que a boa formação litúrgica nos levará a novas e profundas experiências litúrgicas, capazes de transformar a nossa vida cristã, o nosso jeito de agir. Ele, então, para quem quer começar o texto, fez esta opção: apresentar o sentido da liturgia e a sua espiritualidade. Quando nós falamos de sentido, não é assim, isso pode, isso não pode, mas como é que estes ritos, estes gestos, estes textos nos ajudam a bem celebrar e a viver a nossa fé. Então, ele deseja que o texto que ele escreveu ajude os iniciantes a compreenderem o sentido da liturgia e a espiritualidade que brota da liturgia, do sentido dela. É interessante isso que o senhor coloca, porque, de fato, quando se fala no tema da liturgia, nós temos uma tendência enorme, até das perguntas que as pessoas colocam para nós, seja na visita que fazemos nas paróquias, nos regionais, no Brasil afora, quando a gente ajuda na assessoria das formações, é sempre a tendência de pensar a liturgia à luz daquilo que o senhor colocava, né? O famoso pode ou não pode. Né? Padre, isso pode, isso não pode, isso é litúrgico, não é litúrgico? E sem dúvida alguma tem também o seu valor, é importante pensar, mas sim, o pode ou não pode, lógico, o pode ou não pode se ilumina por uma teologia, é a teologia que ampara se deve ou não, né? Se tem sentido ou não, até para não cair naquela famosa expressão que Dom Armando mesmo cunhou, ficou famosa no Brasil, para não cair na famosa criatividade selvagem, né?
E E é muito também, importante isso. nesse sentido, Padre Leonardo, uma vez, logo no início do meu ministério episcopal, indo celebrar com uma comunidade, a responsável pela equipe chegou e disse assim: Dom Edmar, como o senhor quer a missa? Então, esse pode ou não pode está muito sujeito aos gostos pessoais. E para É a algo gente muito sair, subjetivo. exato, para a gente sair disto, eu acredito que o livro nos ajudará, porque ele coloca o sentido e a espiritualidade. Então, superaremos a simples pergunta pode ou não pode, porque ela poderia corresponder apenas aos gostos pessoais, com esta compreensão mais profunda do que é liturgia, do que é celebrar. Isso é verdade. Numa das paróquias por onde eu passei trabalhando, quando sabiam que era eu que ia presidir a Eucaristia, eles já falavam assim: o Padre Leonardo que vai presidir, então vamos fazer dessa forma que ele gosta dessa forma. E aí eu explicava: não Exatamente. sou eu que gosto dessa forma, o missal romano aponta para que se deva fazer dessa forma, né? Uhum, E já sim, estou até sim. vendo aqui, algumas pessoas estão pedindo para a gente repetir o nome do livro, né? Liturgia, Vida da Igreja, do Dom Armando Buchol, né? E aqueles que desejarem, no site, né, das edições CNBB, você pode encontrar o meio pelo qual você pode estar adquirindo esse livro, e não só esse livro, as edições CNBB têm uma vasta publicação sobre o tema da liturgia. Um dos que nos acompanha aqui está até lembrando da coleção Vida e Liturgia, que também é muito Exato. boa, né? De fato, as edições têm investido muito nas publicações acerca do tema da liturgia. E ao pensar, né, Dom Edmar, nesse tema da, da liturgia, o famoso pode ou não pode, é interessante a gente perceber, como o Dom Armando lembra no capítulo inicial do livro, que nós aqui no Ocidente estamos muito influenciados por essa ideia da liturgia como a ciência das rubricas, né? Do famoso no popular pode ou não pode. Enquanto no mundo, né, no Oriente, o termo da liturgia na história ele não ficou marcado somente com essa dimensão, digamos assim, rubricista, legalista, mas inclusive é marcado por uma forte espiritualidade, né? No Oriente, quando se celebra a Eucaristia, eles até, né, a liturgia segundo São João Crisóstomo, né, a oração eucarística da qual se inspirou na espiritualidade desses santos padres, né? Pensando que no nosso Brasil temos o grande desafio, mas também o nosso povo sedento muito dessa formação litúrgica, que proposta o senhor daria para a gente continuar a beber dessa fonte da liturgia como fonte verdadeiramente de espiritualidade e para que a gente saia dessa ideia de liturgia ser o famoso pode ou não pode, ou se reduzir a liturgia aos paramentos, ao externo, mas pensar a liturgia lá no interno mesmo, como fonte de vida e de espiritualidade, como o tema dessa live até propõe, né? A liturgia como elo vital, portanto, é algo que toca na vida, na fonte, naquilo que é mais precioso da vida da igreja. Eu acredito que a gente precisaria seguir a compreensão, a intuição da Sacrosanto Concílio, porque ela, no início, junta os princípios e a teologia da liturgia. Depois aparece também essa temática em um ou outro momento. Mas ali, os primeiros capítulos, precisamente de 5 a 8, nos dão esta compreensão do sentido teológico da liturgia, que Vamos só recuperar resumindo, aqui, Dom Edmar, desculpa, é a Sacrosanto Concílio para o pessoal que nos assiste, talvez nem todos saibam o que é, explica para eles. então nós estamos falando do primeiro documento aprovado pelo Concílio Vaticano II a respeito da liturgia.
o Papa Paulo VI, quando da promulgação deste documento, dizia: nós começamos do jeito certo, nós começamos pela nossa relação com Deus para promover depois todas as outras adaptações e reformas necessárias. Começamos da liturgia, da oração, começamos da fé. Então, Sacrosanto Concílio, primeiro documento do Concílio Vaticano II, apresenta alguns elementos da teologia litúrgica. A gente poderia dizer assim que a salvação já realizada na pessoa de Cristo continua na igreja por meio da liturgia. Então, nós não separamos a ação de Deus na história. Ele, que já realizou a salvação no mistério do seu Filho, a encarnação, a pregação, paixão, sepultura, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo, continua a realizar a salvação na igreja, especialmente pela liturgia. Quando nós compreendemos isto, ganha um grande valor a oração rezada há poucos dias, na noite do Sábado Santo, da Quinta-feira Santa, melhor dizendo, quando a gente dizia assim que todas as vezes que nós fazemos memória, nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória da paixão e ressurreição do Cristo. Tornamos presente a salvação que ele alcançou pelo mistério de sua Páscoa. Eu acredito que aqui está o elemento fundamental. Nós termos consciência que quando nos aproximamos da celebração, quando experimentamos a celebração, é a possibilidade de um encontro de salvação. Possibilidade, porque é necessário mergulhar na liturgia, mergulhar nos seus ritos, nas suas palavras, nos seus gestos, para beber desta experiência aquilo que nos edifica como cristãos. Então, primeiro passo, Padre Leonardo, é que a gente reencontre o sentido da liturgia. Nós vamos participar de um encontro. E a própria Sacrosanto Concílio, no número 7, fala deste encontro porque diz que para realizar a salvação, Cristo continua sempre presente na sua igreja. E essas presenças na liturgia são muito claras, elencadas ali. Cristo está presente quando a comunidade se reúne, pois ele prometeu estar no meio daqueles que se reunissem em seu nome. Cristo está presente na palavra anunciada, é ele que fala quando nós lemos as Escrituras na comunidade reunida. Cristo está presente nos sacramentos todos e de modo muito especial na Eucaristia. Nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, é Cristo que batiza, quando alguém perdoa, é Cristo que continua a perdoar. E esse modo todo especial na liturgia, porque ele está presente no ministro que a preside e, sobretudo, nas espécies eucarísticas. Assim, nós ganhamos esta visão mais ampla da liturgia, que é a ação do Cristo na sua igreja por meio de sinais concretos. Um povo que se reúne, um livro que é aberto e anunciado, gestos, palavras, cantos, orações, pão, vinho, óleo, incenso. E por esses sinais sacramentais todos, nós somos levados ao encontro que pode nos transformar. O encontro com Jesus Cristo, que continua presente na sua igreja para realizar, ele, realizar em nós a salvação. Só coloca um ponto aí fundamental, que eu acho que nos ajuda a perceber a riqueza da espiritualidade da liturgia, porque, de fato,
o senhor tocou aí no tema do sentido da liturgia, e aí acho importante a gente redescobrir qual que é o sentido de fato dessa palavra, e à luz disso também pensar a liturgia enquanto presença da ação de Cristo, né? A Sacrosanto Concílio número 7 fala de fato que a liturgia é a atualização do sacerdócio da ação de Cristo na igreja, né? E ao pensar a liturgia como ação do povo e ação em favor do povo, na etimologia da palavra, né, laus e ergo, liturgia, acho que se introduz aí para nós um tema que está muito no coração das pessoas nesse momento, né? Porque nas últimas semanas, no último mês, desde lá do dia 14 de março, nós estamos vivendo o grande desafio da pandemia que tem assolado o mundo, mas também o nosso Brasil, e que incidiu de forma direta nas nossas celebrações. Então, acho que seria interessante o senhor colocar para nós, né, como bispo, para aqueles que estão nos ouvindo e acompanhando nesse momento. Estou vendo que nós estamos aqui com quase 260 participantes no Instagram e mais de 100 participantes no YouTube. Então, quase 400 pessoas que participam conosco agora, né? Como pensar, Dom Edmar, nesse tempo de distanciamento, né, social, isolamento social, esse tema do encontro na liturgia? Porque a gente está até com saudade de encontrar as pessoas, né? A gente tem encontrado assim virtualmente, mas a gente está com saudade do abraço, de estender as mãos para dar as mãos e rezar juntos. A gente está com saudade de se encontrar com o padre lá na capela, com as pessoas das pastorais. Isso tudo é a vida da ação litúrgica também da igreja, está tudo ali envolvido, tudo bebe dessa fonte, né? Então, como pensar essa ideia do encontro nesse tempo de isolamento social, à luz também das outras presenças, porque o nosso povo tem reclamado muito da presença, da falta da presença eucarística, né? A presença do Cristo estaria somente, o senhor já até tocou nisso, mas eu queria que o senhor deixasse ainda mais evidente para as pessoas isso, né? A presença do Cristo é limitada somente à celebração eucarística, ao sacramento da Eucaristia, ou as pessoas podem senti-lo presente e se encontrar com ele também de outras formas? Nós lemos o texto dos discípulos de Emaús. Quando o Senhor entra na casa, senta-se à mesa com 2 discípulos seus. Gostamos daquelas páginas que falam de Jesus entrando na casa de Marta, Maria, de Lázaro, 3 pessoas. Claro que também aconteceram encontros mais numerosos na casa, porque Zaqueu tinha bastante de outros pecadores públicos ali sentados à mesa com Jesus. Mas são alguns exemplos de como a vida de Jesus foi marcada por entrar na casa, sentar-se à mesa com quem é da casa. Eu acredito que nós precisamos redescobrir. Eu escutei muitas vezes meus tios, meus avós dizerem assim: nós nunca íamos dormir sem antes rezar em família o terço. É verdade que conheci um senhor, ele dizia que do terço a parte que ele mais gostava era Salve Rainha, porque ele era dos filhos mais novos, aí ele dormia durante o terço, e quando começava Salve Rainha, ele acordava e sabia que estava terminando. Mas brincadeiras à parte, a família rezava junto. E eu acredito que isso nós fomos perdendo e somos quase que obrigados a redescobrir o estar juntos em casa, sabendo que o Senhor se faz presente. Ele está no meio de nós, porque Ele prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei presente, realmente, no meio dessas pessoas.
Claro que Ele está ao nosso lado quando nós estamos sozinhos também, nunca nos abandona. Mas para falar de liturgia, é preciso esse mínimo de convivência, dois reunidos no nome de Jesus Cristo. E esses dois, esta pequena família que se reúne, redescobre que faz parte de um povo sacerdotal, que pelo batismo e a crisma nós fomos mergulhados neste sacerdócio comum do povo de Deus. E quando nós rezamos em casa, celebramos em nossas casas, nós somos verdadeiros sacerdotes que rezam a Deus em espírito e em verdade, diz Tertuliano. Então, assim, redescobrir que nós podemos celebrar juntos. Não sou contra que as pessoas acompanhem as transmissões que as TVs católicas e pelas dioceses, muitas lives de celebrações eucarísticas, umas de alta qualidade, inclusive, mas é preciso celebrar. E para celebrar, a gente tem que ter um mínimo de elementos. A gente tem que ter um pequeno rito, a presença da palavra de Deus, porque a gente sabe que quando nós estamos reunidos no nome dele, ele está no meio de nós, e quando nós abrirmos a Bíblia e anunciarmos a palavra, ele está presente no meio de nós. Então, reunir-se, anunciar a palavra, fazer preces juntos, louvar a Deus, rezar o Pai Nosso e invocar a bênção. Um rito simples, mas litúrgico, torna presente esta experiência de salvação dentro de nossas casas. Eu acredito que recuperar esta compreensão do Cristo presente quando estamos reunidos no nome dele, presente na sua palavra anunciada, e recuperar a consciência do sacerdócio batismal, são dois grandes sentidos para a nossa vida de fé nesse momento em que nos reunimos em casa. E devemos nos lembrar que as primeiras comunidades se reuniam nas casas. Eram comunidades que se reuniam nas casas. Agora nós somos chamados a ser um pequeno núcleo, igreja verdadeira, reunida na casa. É interessante porque nós temos quase que um vício de linguagem, e quando a gente se refere à celebração, a gente fala, eu assisti à missa. E eu tenho insistido muito com as pessoas, né? Quando a pessoa até brinca, eu falei, já comprou ingresso? Porque a gente assiste ao filme que vai no cinema, né? E todas as vezes que eu brinco assim, as pessoas falam, não, eu celebrei, né? Justamente para ir educando as pessoas a tirar esse vício de linguagem. Agora, o meu medo... Tem o vício de linguagem nosso também. Eu celebrei para as irmãs. Eu celebrei para a comunidade da Ilha Rasa. Então, essa outra, que é uma linguagem viciada da nossa parte de ministros ordenados, que achamos que nós celebramos para os outros, e não, mesmo que tenhamos aquela consciência que celebramos com a comunidade, mas depois, na hora de falar, ainda mantemos o vício. Então, precisamos corrigir também de nossa parte esse modo de dizer. É verdade. Também. E eu tenho medo desse período de colocar de novo e reforçar esse vício nas pessoas, né? Porque agora, necessariamente, as pessoas estão sendo levadas a assistir pelos meios de comunicação, que tem o seu valor tremendo. Nós estamos até utilizando deles nesse momento para estar junto com as pessoas, né? Sim. Nesse nosso bate-papo. Mas é importante lembrar que a própria Sacrosanto Concílio utiliza dessa expressão para dizer para que a Assembleia e o povo de Deus não se torne um mero espectador, mas tome parte, né? Celebre aquilo que o senhor falava da dimensão sacerdotal do povo de Deus, né? Nós somos povo sacerdotal pelo batismo e, portanto, celebramos. E aí veio a iniciativa da nossa comissão de liturgia, nesse tempo, começou lá no quarto domingo da quaresma, e já estamos, né,
Já celebramos o quarto domingo da Páscoa e a iniciativa que tivemos de propor para as nossas comunidades, e não só nós, mas as dioceses, outros grupos, têm insistido na celebração da palavra em família, né? Aquilo que o senhor falava, Sim. a família é a igreja doméstica, o lugar onde a gente possa celebrar. E muitas iniciativas se apresentaram ao longo de todo o nosso Brasil, né? Então, queria que o senhor desse uma palavrinha sobre essa iniciativa, né, a importância dela, até porque o documento 108 da CNBB fala da dignidade e da importância da celebração e do ministério da palavra, né? É. E parece que é um problema que surgiu agora, quando na verdade é um desafio que nós já temos, né? Muitas comunidades do Brasil são privadas da celebração eucarística. Então, uma palavrinha do senhor sobre isso. Desde já, eu agradeço a participação daqueles que estão conosco, né, através do Instagram, do YouTube, muitos padres, muitos companheiros nossos liturgistas, que até fora do Brasil também, estudando lá fora, nos acompanham e estão conosco nesse momento. E registro também a participação, a presença do Dom Celso Antônio Marchiori e Dom Nelson Francelino, que estão nos acompanhando também, né, os bispos de São José dos Pinhais e da Diocese de Valença. Certo. Esta iniciativa da celebração da palavra surge no momento de necessidade, quando nós nos vimos privados da reunião litúrgica, da assembleia celebrante, e essa falta fez surgir um elemento um pouco esquecido, que era celebrar a palavra. Eu conheço alguns grupos que, durante a semana, se reúnem para fazer a leitura orante da palavra, celebrar a palavra, mas sim, são poucos na igreja que têm esse bom costume em relação à palavra. Então, este celebrar a palavra em família veio como um resgate da possibilidade de a gente celebrar. Eu sei que tem muitas possibilidades da devoção popular ser vivida dentro de casa, mas a liturgia da palavra, a celebração da palavra, ela vai marcar a vida da família. Nós teríamos, de fato, a liturgia das horas e a celebração da palavra como grandes eixos neste momento. Mas, infelizmente, nós não experimentamos a riqueza de celebrar a palavra e a riqueza de celebrar a liturgia das horas. E por isso ficamos quase que vazios. E agora, o que a gente faz? Então, a CNBB propôs, através da comissão, tendo uma equipe que colaborou, este roteiro litúrgico ao redor da palavra. Gostaria de lembrar uma coisa que diz a Sacrosanto Concílio, que na véspera das solenidades, a celebração da palavra poderia ser vivida, experimentada também pelos ministros ordenados. Lá na Sacrosanto Concílio, esse primeiro documento do Concílio Vaticano II, não, a palavra, a celebração da palavra, não aparece porque faltam ministros ordenados, mas inclusive o bispo pode presidir uma celebração da palavra na véspera das solenidades. Então, valorizar a palavra, não porque nos falte, mas valorizar a palavra porque ela tem o seu valor. O Senhor está conosco e nos fala. Como aos discípulos de Emaús, faz de novo o coração ficar quente, cheio de ardor missionário. Então, a palavra entra e a liturgia entra junto com a palavra em nossas casas. E esse roteiro é um rito da celebração da palavra, está inspirado no documento aprovado pela CNBB. É dali que nós tomamos, a comissão tomou o roteiro para oferecer às famílias nesse tempo. Eu creio que, na verdade, Padre Leonardo, nós precisaremos continuar com isto, porque, como você disse, no Brasil são inúmeras as comunidades
e se reúnem para a palavra, porque não tem a Eucaristia. Uma das vezes que participei da Semana de Liturgia, quando era pároco, ainda lá na Arquidiocese de Maringá, fui com um grupo de irmãos ali da comunidade. E uma pessoa comentou por que na Semana de Liturgia, com a presença de tantos padres, não se tinha missa todos os dias. E aquela pessoa era da minha paróquia. Então, quando ela falou isso, passava uma pessoa do Maranhão e disse: o quê? Missa todo dia? E a pessoa da minha paróquia ficou espantada. Disse: sim, por quê? Vocês não fazem? Ela disse assim: na minha comunidade, se tudo corre bem, nós temos missa uma vez por semestre, 2 vezes por ano. Se chover, a gente tem uma vez por ano. Então, assim, nessa diversidade da experiência eclesial, esse nosso roteiro e outras iniciativas boas que surgiram, eu creio que precisarão continuar após, quando nós voltarmos a nos reunir para as celebrações também. Inclusive, é interessante nessa nossa conversa, Dondimar, porque é uma oportunidade da gente apresentar as pessoas à comissão de liturgia, né? Sim, sim. Porque é uma comissão que existe, né? O senhor é o presidente da comissão, eu sou assessor de uma dos setores. Então, assim, brevemente, queria que o senhor apresentasse as pessoas, porque nós já estamos com quase 300 pessoas participando conosco aqui no Instagram e mais de 100 também pelo YouTube. Só apresentar um pouquinho o que é essa comissão, qual o objetivo, né? Desde já mando o nosso abraço também para os outros dois assessores, o padre Tiago, o irmão Fernando, os bispos, né, que compõem a comissão, e outros bispos que estão aqui nos acompanhando também, Dom Francisco, bispo de Ipameri, está mandando um abraço também. Então, a nossa comissão não é um órgão fiscalizador da liturgia no Brasil, mas um órgão de promoção da liturgia no Brasil. Por isso, como já foi indicado, nós não estamos sozinhos. Então, somos 3 os bispos desta comissão episcopal. Eu a presido e conosco estão Dom Carlos Vezeletti, do Pará, e Dom Magela, de Minas Gerais. Então, Paraná, Minas Gerais, Pará, dá uma mexida assim boa na visão. Depois, 3 assessores, porque 3 são os setores desta comissão, porque um cuida da pastoral litúrgica, o padre Leonardo, que está comigo, ele é o assessor deste setor. O irmão Fernando cuida da questão da música e o padre Tiago cuida da questão do espaço celebrativo. Então, liturgia é esse pensar grande, pastoral litúrgica, música e espaço. E depois, em cada um dos regionais, nós temos ainda bispos referenciais da liturgia que estão em profunda comunhão conosco da CNBB. Então, e ainda, cada um desses setores tem os seus projetos que elaboram a partir das diretrizes e são depois motivados a levarem avante. Só que esses projetos agora, com essa situação, certamente precisará ser implementado com novas metodologias que não estavam previstas ali, né, nesses projetos. Inclusive, conversávamos ontem, né, Dom Edmar, que talvez um dos projetos agora da comissão vai ser continuar esses espaços, como nós estamos fazendo agora, né, desse diálogo, dessa conversa, dessa formação, que é o meio pelo qual a gente tem como estar junto das pessoas. Até se você está nos acompanhando e gostar dessa ideia, dá a curtida para a gente ter esse feedback, para ver qual que é a resposta de vocês nessa proposta que a comissão está fazendo, né?
O senhor tocou aí num tema, e eu acho que é interessante deixar isso claro para as pessoas, porque por vezes o pessoal pensa que a CNBB é de fato um órgão fiscalizador e, digamos assim, regulador, né? Até à luz de uma pergunta, tem chegado algumas perguntas aqui para nós, e os likes estão bastante, o pessoal gostou da ideia, Dona Edmar, tá vendo? Chegou aqui a pergunta para nós, entre outras que estão chegando, eu vou propondo aos poucos, se o tempo permitir. Nesse tempo, né, da quarentena, eles estão perguntando como a comissão vê a temática do culto eucarístico, que a gente viu muitas iniciativas. A iniciativa de tomar o Santíssimo Sacramento no ostensório e sair de carro pelas ruas, ou até usando outros meios de transporte, né, helicóptero e tudo mais, a pergunta que lembra disso, e outros meios, né, a distribuição da comunhão fora e dentro de uma celebração, ou seja, foram várias as iniciativas, né? Que tipo de reflexão que a gente pode propor, né, sobre essa temática nesse tempo da quarentena, né? Lembrando, como a gente falava, a CNBB não é um órgão fiscalizador, mas que reflexão, enquanto comissão, a gente pode propor nesse momento? Sim. Para tentar ser rápido, veja, espiritualidade eucarística é cultivar uma vida de comunhão com Cristo e dedicação, serviço aos irmãos. Então, acho que a gente não pode se esquecer disso, porque tem gente confundindo, achando que se eu não estou agora podendo fazer a comunhão sacramental, então eu estou perdendo a minha espiritualidade eucarística. Não, a espiritualidade eucarística é comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Eu louvo a Deus, sirvo os irmãos. Acho que esse daqui me parece importante. Depois, nós temos um ritual que orienta o culto do mistério eucarístico fora da missa. Então, eu creio que, ao pensar alguma iniciativa neste sentido, nós precisaríamos pensar a partir daquilo que está proposto nesse ritual do mistério eucarístico fora da missa. A gente está achando que precisa inventar tudo. Acho que a gente tem que partir daquilo que já é dado pela Igreja, assumido como liturgia católica. Eu acredito que esse ritual ali poderá nos orientar. Depois a gente tem que pensar que o povo precisa experimentar a liturgia na sua casa. Nós não podemos querer substituir aquilo que deve ser feito na casa, a liturgia das horas, o ofício divino, como nós chamamos, uma celebração da palavra, a bênção à mesa, a leitura comunitária da palavra de Deus, que são ações de quem está em casa, de quem estiver nesta possibilidade de permanecer em casa, porque a gente sabe que muita gente do Brasil não tem uma casa onde possa, de fato, permanecer dentro o tempo todo. Então, resgatar aquilo que é possível fazer ali. Então, eu creio que é um momento bom, né, propício para a gente valorizar aquilo que pode ser vivido dentro de nossas casas, dentro desta igreja doméstica, desta liturgia do povo sacerdotal. Senão a gente continua a amarrar as pessoas à ação do presbítero, à ação do diácono, à ação do bispo, e se nós não estivermos celebrando, então parece que o povo de Deus ficou sem alimento. Então, retomar aquilo que pode ser vivido ali na sua casa, na sua comunidade. E recordo,
liturgia das horas, o ofício divino, a celebração da palavra, a leitura orante da palavra de Deus, a oração à mesa, como exemplos bem concretos para isso. Eu fiquei pensando, poxa vida, quando passar esse período, nós vamos ter que investir muito nesta vida eclesial da família, para que não aconteça que, surgindo novas situações, nós sejamos pegos assim, desprevenidos com relação a uma liturgia da igreja doméstica, a liturgia da vida do povo sacerdotal. Dom Edmar nos acompanha também, olha que surpresa, Dom Armando está acompanhando a nossa live, né? Então, nosso abraço para ele, carinhoso e reconhecido por todo o trabalho que ele fez, 8 anos à frente, né, da comissão de liturgia, e ele dá uma dica aqui bonita para a gente falar e explicar um pouquinho para as pessoas o sentido da palavra mistério, o que a gente tem utilizado ela, né, porque às vezes no imaginário do povo, mistério é aquilo que não se entende, né? Aquilo é um enigma, Sherlock Holmes, mistério, né? Mas teologicamente, né? Como é que a gente poderia explicar esse tema para as pessoas que estão nos acompanhando e até não só limitar isso à expressão da celebração eucarística, mas como o senhor acabou de falar para nós agora, em tantas outras expressões da presença de Deus e de como ele age, né? Liturgia, ação em favor do povo, enquanto ele age salvando o seu povo. A minha saudação muitíssimo afetiva e cordial, Dom Armando. Cresci muito estando com o Senhor nesse período na CNBB. Sua profundidade teológica é invejável e muito nos ajuda e me ajuda sempre. Bem, a questão da palavra mistério nós usamos de modo muito popular, assim, porque quem é que nunca disse assim? No primeiro mistério glorioso contemplamos a ressurreição de Jesus. Então, ainda que quando duas pessoas estão cochichando, a gente diz que coisa misteriosa é esta, no sentido de coisa escondida, mas é verdade também que nós falamos dos mistérios de Deus na história da salvação. Então, quando falamos de mistério, nós estamos falando daquela ação de Deus, ele já realizou e nós podemos mergulhar nesta realidade. Por exemplo, dizendo assim, mistério pascal. Então, não é o escondido, mas é o ir dando passo a passo. Eu nasci, cresci no sítio. E no sítio onde a terra é escura e o rio não é água transparente. Então a gente tinha que, para entrar no rio, os medrosos como eu, nós íamos dando passo após passo para ver se dava pé, a gente dizia. Ia afundando e dando passos e passos. Então, o mistério é esta vinda de Deus ao nosso encontro que nos permite ir dando passo após passo, até o dia em que nós seremos submersos neste mistério e então seremos acolhidos na comunhão com Deus, aquela definitiva do paraíso. Então, esta comunhão com Deus é possível porque nós podemos falar do mistério do batismo, do mistério da Eucaristia, do mistério da salvação. Então, eu tentaria resumir assim, né? Deus que vai salvando-nos hoje de modo misterioso, em mistério, pelos sinais da salvação, e eu vou me deixando, eu deixo que ele vá me salvando
dia após dia. Vou dando pequenos passos para mergulhar em Deus, na sua graça, na sua salvação. Então, uma ação de Deus que continua atual para que eu possa dela hoje tomar parte. Você quer acrescentar alguma coisa, Padre Leonardo? Não, eu lembrei quando o Dom Armando propôs essa pergunta, que tem uma obra muito bonita também de Dom Odocásio, que ele trabalha, um dos temas que ele trabalha, um livro muito gostoso de se ler, quem quiser procurar, é o Sentido do Culto no Cristianismo. Ele fala do tema do mistério, e ele faz 3 passagens explicando isso. Não vou entrar aqui agora, porque precisaria de mais tempo, mas fica como aguçando quem quiser, né, trabalhar mais esse tema e aprofundar nele. É de fato muito bonito. O livro chamou Mistério do Culto no Culto Cristianismo. cristão. O E Mistério do depois, Culto no assim, Cristianismo. e quando a gente fala de mistério, a gente está falando de possibilidade de experiência. A gente não está falando de possibilidade de ideias novas na cabeça. A gente está falando de possibilidade de experimentar a ação de Deus hoje. Fica a dica, então, também para quem quiser aprofundar esse tema do mistério, que de fato é algo muito bonito e que ajuda a gente a compreender de fato o sentido da liturgia também, né? Eu queria aproveitar, o pessoal do suporte técnico aqui das edições está me lembrando, eu também não sei porque é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, né, Dom Edmar? O Instagram coloca um tempo mínimo para a gente estar nessa live. E eles pediram para nós, se o senhor estiver de acordo e tiver um tempinho ainda, que eles falaram que a participação está muito grande, de pessoas colocando, parabenizando. Então, eles pedem para avisar que, se por um acaso a conexão cair, porque o Instagram pode forçar isso, para você aguardar mais um pouquinho, que a gente ainda volta para responder mais algumas perguntas. O senhor está de acordo, Edmar? Para mim, tudo bem. Então, tá bom. O pessoal das edições aqui está pedindo. Outra pergunta que chega aqui para nós, Dom Edmar, à luz disso que nós, né, estamos conversando, eu acho muito interessante, né? A pessoa coloca que nos últimos anos houve uma certa desestimulação das celebrações na perspectiva da organização das SEBs, das comunidades eclesiais de base. E ela pergunta para o senhor, né, como recuperar essa organização comunitária novamente para que as pessoas sintam de fato esse espírito bem familiar da casa, né, das celebrações, das pequenas comunidades. Pergunta formidável esta, porque de fato a gente não precisaria reduzir essa experiência à experiência das comunidades eclesiais de base tão rica no Brasil, porque é a experiência da liturgia segundo o Concílio Vaticano II, uma liturgia sóbria, uma liturgia com uma linguagem do coração, uma liturgia que não seja show, que não seja grande evento, uma liturgia onde a palavra seja partilhada, ouvida, meditada, uma liturgia onde os sinais sejam autênticos. Então, se nós desejamos, podemos dizer que aquilo que foi levado avante pelas SEBs, pelos grupos da Rede Celebra, estão sendo levados avante, é uma inspiração do Concílio Vaticano II. É uma tentativa de colocar em prática aquelas grandes luzes presentes na Sacrosanto Concílio. Então, uma celebração mais familiar, menos formal. Quando eu digo menos formal, não é que a gente chute os ritos, não, mas não fazer os ritos de modo mecânico, mas fazê-los com unção, fazê-los a partir do coração,
fazê-los como quem está falando quando fala com as pessoas, rezando quando se dirige a Deus, cantando no Espírito quando entoamos os hinos. Então, tudo isto é muito importante, seja para recuperar, como ela disse, aquilo que foi cultivado nas comunidades eclesiais de base, seja para Desculpa cortar recuperar o senhor um pouquinho agora. É porque está dando 15 segundos que vai cair. Então, vocês nos aguardem, que já já nós retomamos, tá bom? Não vai embora, não. Continua aí que a gente retoma a resposta do Edmar. Sim. Então, eu dizia, só para concluir, não há uma contradição entre esta liturgia desejada pelas comunidades eclesiais de base, pela Rede Celebra, e aquilo que é proposto pela Sacrosanctum Concilium. Uma liturgia despojada, simples, acessível, autêntica em dois sentidos: nos seus sinais celebrativos e na ligação com a vida. Porque quando a gente fala dessa dimensão de liturgia, a gente não pode perder a relação com a existência. A liturgia é fonte de nossa vida espiritual. Eu celebro, e se eu consigo experimentar Deus na liturgia, a liturgia termina com um momento de envio, de missão. Experimentar o encontro e encontrar-se com os irmãos quando termina a liturgia. Seja nos gestos e ritos, seja na ligação com a vida, faz muito bem retomar a Sacrosanctum Concilium para ajudar a esta pergunta da retomada da dimensão das sebes, mas para ajudar no crescimento da liturgia, para que ela seja de fato fonte de vida eclesial. Faça de nós um só corpo e um só espírito, como é específico da liturgia eucarística. Edmar, tem pessoas nos acompanhando da Itália, tem pessoas nos acompanhando de Portugal, e do Brasil, então, eu estou vendo aqui tantos: Mossoró, Crato, Joinville, é do Brasil inteiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Isso Paranaguá. tudo me dá um friozinho na barriga. Tá vendo? Nós estamos tendo essa oportunidade bonita, né, de estar com todo mundo agora através da nossa conversa, né? Lá da CNBB também, o Monsenhor Jamil, que é o diretor das edições, está mandando um abraço. Monsenhor Nereudo, o Padre Disseu, o Padre Daniel, todos os assessores lá da CNBB nos acompanham. Espírito Santo, Teresina, o pessoal está colocando Jequié, na Bahia, está colocando aqui os nomes. Desculpe se eu não falei algum, Divinópolis, né? Porque, de fato, não dá para falar todos, mas certamente sintam-se abraçados, né, por mim, por Dom Edmar. De fato, isso nos anima a ter coragem de oferecer mais esses momentos, né, Dom Edmar? A gente estava com um friozinho na barriga antes também, né, quando a gente se preparava, porque é a primeira vez que a gente propõe, mas de fato é algo muito rico poder estar com vocês meditando nesse momento. Dom Edmar queria propor um outro tema, um outro assunto, que eu acredito que é do interesse daqueles que nos escutam, né? Tem um projeto que há mais de 13 anos, né, vem sendo proposto, acompanhado por uma comissão de bispos na CNBB. Eu lembro que quando eu me dedicava a dar aulas de liturgia aqui no Seminário Santo Antônio, em Juiz de Fora, em tantos outros lugares onde era chamado a dar aula, o pessoal sempre perguntava: e a tradução do Missal Romano? Né, a publicação do Missal Romano na terceira edição. Fala um pouquinho isso, porque quando a gente fala de liturgia, nós estamos falando
da expressividade do rito e do conteúdo do rito, que no caso da celebração eucarística está no missal romano, né? Então, queria que o senhor colocasse um pouco para aqueles que nos escutam, como que está isso, porque é uma expectativa de 13 anos, né? Eu, como professor, já dizia, esse missal não vai ser publicado, né? E agora estou tendo a oportunidade de trabalhar junto com a comissão. O que o senhor tem a dizer para o pessoal do Brasil? Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós temos já a edição de estudos, 2 volumes, e é a última revisão que será Mostra de novo, feita. Dom, para o pessoal ver bem, por favor, Vou desculpa. mostrar de novo, porque é uma preciosidade. Então, são 2 volumes, material de estudo, onde nós temos todo o trabalho realizado ao longo de mais de uma década de tradução dos textos. Eles precisam ainda de duas palavras oficiais. Uma palavra oficial é a palavra da Assembleia Geral da CNBB. E esse vírus deu uma comida, né, também nesse nosso projeto. Ele mastigou o nosso projeto. A CNBB, isto é, a conferência reunida, precisa dizer um último sim à tradução do missal. Poderá dizer também um não. Cada bispo votará individualmente. Depois desta votação da CNBB, se ela for positiva, então nós deveremos enviar a tradução aprovada por todos os bispos para que Roma confirme esta tradução. Então eu sei que tem gente que gostaria de ter em mãos esse texto antes da aprovação do Santo Padre. Mas isso não é possível, porque a palavra oficial última a respeito do missal compete a ele. Então, os bispos daremos o nosso sim, e depois desse sim, ainda nós precisamos da confirmação de Roma. É um trabalho minucioso, porque não foram traduzidos somente os novos textos, todo o missal passou por uma grande revisão. Depois nós precisamos estar em comunhão em muitos textos com a tradução portuguesa de Portugal, né? Que depois será também utilizada nos outros países de língua portuguesa da África, tal. E então o missal está por sair, mas agora nós estamos nesta indecisão quanto à Assembleia da CNBB, para que ela dê o seu último parecer antes de nós enviarmos a Roma. Mas agora não vai demorar mais 10 anos, com certeza. Mas eu queria que o senhor ainda colocasse para as pessoas, Dom Edmar, porque eu estou vendo aqui as várias curtidas, o pessoal parabenizando, alguns perguntando como que é a proporção, né, se precisa todo o episcopado aprovar ou não. Então, isso gera uma curiosidade muito grande da parte das pessoas, né? Mas só podia explicar para nós um pouquinho, rapidamente, como foi esse trabalho? Né? Se reuniu um grupo de bispos lá, essa oração é bonita, vamos fazer ela, e a partir de hoje vai rezar ela, e essa daqui eu tive uma inspiração e vamos usar essa. De onde vem esse trabalho? Né? Existe um respaldo, de fato, desse trabalho? Como que é a seriedade, né, da tradução e da publicação desse trabalho? Porque é a norma de fé da igreja, né, enquanto celebração, né, aquele adágio que a fé que nós cremos é a fé que nós celebramos, e a fé que celebramos é a fé que nós professamos. Portanto, se trata de algo muito sério para nós, né? Então, vamos aproveitar desse espaço, queria que o senhor dissesse para nós como que é esse trabalho. Nesse momento eu gostaria que Dom Armando estivesse aqui, porque ele acompanhou muito mais esse processo. Pensem que
há mais de 10 anos. Eu tenho 10 anos de bispo. Então, a tradução começou antes ainda que eu fosse eleito bispo. Essa tradução foi confiada a uma equipe especial que se chama CETEL, responsável pela tradução dos textos litúrgicos. Só que antes que esse material chegasse à CETEL, houve o trabalho de pessoas muito dedicadas que fizeram já uma tradução. Se eu não estou enganado, se eu pular alguma parte, Padre Leonardo, você intervenha, por favor. Então, que fizeram essa primeira tradução e ofereceram já os textos numa primeira tradução para que depois esta tradução, então, se tomava a tradução proposta de onde vinha o confronto com o texto latino. Então, tinha que pegar o missal, como está editado em latim, para ir conferindo palavras, frases, orações por orações. E a cada parte que ficava concluída, se apresentava então à Assembleia Geral, a Assembleia Geral fazia as suas correções, uma vez corrigido, se apresentava para uma última aprovação. E assim, cada uma das partes sofreu esse processo minucioso de confrontar nossos textos traduzidos com o texto latino. É claro que não, nós precisávamos também de, às vezes, ter duas palavras para dizer o que em latim, em uma palavra se dizia, porque é preciso tornar aquele texto latino compreensível a quem reza e a quem ouve a oração para poder dizer amém. Então, um processo muito sério, muito dedicado, minucioso, e contou com a colaboração de vários assessores da CNBB, porque entrava, saía e não tinha terminado ainda a tradução. Bispos muito dedicados, que entendem bem o latim, e nos ajudam a rezar com esses novos textos. Então, me parece que é um pouco isso. Teria que acrescentar alguma coisa nesse processo, Padre Leonardo? Não, é isso mesmo, né? Eu tenho acompanhado de outubro de 2017 um pouquinho o trabalho. Acho que é uma graça para mim poder ver como é o método, como é a seriedade e o empenho do trabalho, e às vezes os bispos ficam discutindo a tradução de uma palavra, às vezes fica 45 minutos em torno de uma palavra para ver como se expressa Sim. melhor na nossa realidade, na nossa tradução da língua portuguesa, né? E queria até lembrar que entre esses especialistas que o senhor lembrou no início, a nossa homenagem, o nosso abraço ao querido Padre Gregório Lutz. Sim. Muitos estão recordando aqui nos comentários, né, o trabalho dele. Ele faleceu o ano passado, né, e desenvolveu um trabalho riquíssimo, reconhecidamente, no nosso Brasil, sobretudo no campo da liturgia, né? Então, muitas pessoas têm Sim, sim, lembrado do sim. trabalho dele, nosso reconhecimento a ele, né? Que pegou o início do trabalho dessa tradução, né? Nós temos A quanto luz, tempo agora? Agora eu fiquei meio. A gente tem o dia nós todo? Como é temos, que é? nós temos agora, o pessoal das edições já vai me avisar aqui, eles estão Ok, dando a tá bom. assessoria para dizer. Queria lembrar que nós começamos essa nossa conversa à luz, né, da obra. Alguns estão pedindo para retomar e mostrar novamente, da obra do Dom Armando Buchol, né, a liturgia Vida da Igreja, né, que vocês podem adquirir pelas edições CNBB, através do site.
Inclusive, eles lembram aqui que vocês podem adquiri-la no formato de leitura, né? Não só adquirindo o livro, mas tem lá a versão digital de e-book que você pode ter acesso a essa obra que a gente, de fato, sugere e apresenta à luz daquilo que nós estamos conversando nesse bate-papo, né? Ainda, eles estão dizendo aqui, temos ainda uns 40 minutos, não é, Gilmar? Tudo bem? Tá Como é bom. que o senhor está? Tudo bem. Tudo Com bem? fome, mas tudo bem. Então tá bom. Eu, com fome, eu estava com sede, mas eu estou bebendo um pouquinho de água, né? Não, não, brincadeira. Então, já que, como você falou de um livro, eu gostaria, para honrar a memória de Dom Armando, esse outro aqui, né? Que é muitíssimo, porque se a gente acha que aquele ali ajuda quem está iniciando, esse daqui é muito precioso. Ele foi editado em 2018, Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras na Liturgia. Dom Armando tinha esse material porque fazia a formação para o seu povo lá na Diocese de Nossa Senhora do Livramento, na Bahia. E juntou esse material nesse precioso livro, editado também pela CNBB. Eu diria que quem está iniciando seria muito bem formado por esses dois textos de Dom Armando. O Liturgia, Vida da Igreja, e estes sinais e símbolos, gestos e palavras na liturgia. Desculpe ter cortado, Padre Leonardo. Então, isso mesmo. E esse livro, de fato, sobretudo para a formação, nos ciclos de formação, nos encontros, é bem verdade que nesses tempos a gente não está podendo, mas é uma oportunidade que temos, de fato, e Dom Armando tem uma capacidade também de traduzir as coisas numa linguagem muito fácil, né, de se entender. Inclusive, ele mesmo comentou aqui e pediu que a gente lembrasse que, sob a tradução do Missal, muitas mentes e corações trabalharam com afinco e amor e foram mais de 13 anos desse trabalho, com 3 a 4 reuniões anuais de 3 dias. É bom até para as pessoas entenderem, mas por que 13 anos? Né? É porque essa comissão de bispos, ela se reunia 4 vezes, quando conseguia, 4 vezes ao ano, por 3 dias, para esse trabalho. Né? E é algo que não se pode delegar, né? Mas precisa, de fato, do acompanhamento e da supervisão e do trabalho dos bispos, que são, né, os nossos mestres na fé, os primeiros responsáveis pela vida litúrgica da igreja. Então, não é um trabalho que se possa simplesmente delegar, né? Dom Edmar, queria aproveitar que nós estamos no tempo da Páscoa, né? Nós estamos vivendo esse tempo da Páscoa, que, é verdade, está sendo um tempo bem atípico, né? Mas queria que o senhor, a gente, aproveitando, né, essas mais de 300 pessoas que estão conosco agora, o senhor pudesse deixar uma palavra para elas, uma sugestão de como bem viver esse tempo da Páscoa, né? Qual que seria a espiritualidade própria do tempo da Páscoa, né? Estamos, ao mesmo tempo, iniciando o mês de maio, que popularmente é reconhecido como mês mariano, mês de Nossa Senhora. Papa Francisco enviou agora uma carta a todos os católicos para bem viver esse mês, né, na expressão da devoção popular, da recitação do terço em família. Então, queria que o senhor desse uma palavra para nós sobre isso, né? O tempo da Páscoa, como bem vivê-lo, qual a característica dele, né? O que o senhor tem a nos indicar? Então, vejamos bem. Nós temos um coração no ano, que é o Tríduo Pascal. Muitíssimo bem preparado pelo tempo da Quaresma e celebrado depois até Pentecostes. Este grande ciclo da Páscoa, desde as cinzas até Pentecostes,
É claro que ele perpassa festas, meses, mas a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que central é celebrar este mistério. Você tocou no assunto, Padre Leonardo, da carta que o Papa escreveu para o mês de maio. Acho que ela ajuda bem a gente a entender isto. Por quê? O Papa quer ressaltar que maio é um mês, por excelência, mariano, mas ele não colocou nada dentro da missa, por exemplo. Ele incentivou as pessoas a rezarem o terço cada dia em suas casas. Então, aqui precisa atenção. Eu não estou dizendo que nós não amemos a Maria. Eu vejo quando encontro alguma foto do Papa Francisco, alguma celebração, que ele sempre tem um carinho para com Nossa Senhora. Chega de uma viagem, quando chegava, ia até a Basílica de Nossa Senhora para levar flores lá diante de Nossa Senhora. Terminada a celebração eucarística, vai lá, se inclina, reza um pouquinho diante da imagem ou de um ícone de Nossa Senhora, toca no ícone e se benze. Mas em nenhum momento a gente viu ele misturando celebração eucarística e elementos desta devoção à Nossa Senhora. Então, primeira coisa, eu acredito que precisa ficar bem claro, o ciclo pascal não termina quando chega o mês de maio. Eu cresci numa comunidade, chegava mês de maio, eu nem sabia que tinha esse negócio de tempo pascal, porque eu era do grupo de canto ali com o pessoal, dos jovens, a gente arrumava uma folha de cantos marianos e pronto, a gente cantava cantos a Nossa Senhora o mês todo. Depois, já no seminário, e muito mais quando padre, é que eu fui entender essa questão de tempo pascal, que se prolongava até Pentecostes. Então, nós precisamos de formação litúrgica, mais do que formação litúrgica, tem uma expressão que eu gosto da Sacrosanto Concílio, que diz assim: se os pastores da igreja não se imbuírem da nova compreensão, a reforma vai por água abaixo. Então, é como se nós fôssemos uma esponja a ser jogada no mar da liturgia e bebêssemos desta água da liturgia. Bebendo desta água, nós iremos poder dar formação litúrgica. Lembremos-nos, quando eu falo formação, eu não estou falando em primeiro lugar conceitos, precisamos desses encontros. Papa Bento XVI, na Sacramentum Caritatis, a exortação apostólica pós-sinodal sobre a Eucaristia, ele diz que a melhor catequese sobre a celebração eucarística é uma celebração eucarística bem vivida, bem celebrada, né? Então, esta é a primeira formação, a formação no agir. Eu vou celebrando e vou sendo formado pelos ritos da liturgia, pelas palavras e gestos da liturgia. Então, tempo pascal, nós temos estas semanas que marcam o tempo pascal. E a dobradiça está no quarto domingo do tempo pascal. Até o quarto domingo, nós vamos vivendo a espiritualidade dos encontros com o ressuscitado. O quarto domingo apresenta quem é o ressuscitado. O ressuscitado é o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E depois do quarto domingo do tempo pascal, nós começamos a entender a comunidade que vive em comunhão ao redor do
Cristo ressuscitado, o bom pastor. Então, este olhar para o ressuscitado, que nos dá a possibilidade do encontro com ele e do encontro com os irmãos, os textos que se seguirão após o quarto domingo da Páscoa, vão nos ajudar a viver este período. Quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou dizendo de uma coisa que a gente sai e fica lá nas nuvens. Espiritualidade litúrgica é ir ao rito. Então, eu vou e aprofundo o que as leituras dizem. Então, a palavra do tempo da Páscoa vai fortalecer a minha vida espiritual. Eu vou prestar atenção, ouvidos e corações abertos, vou prestar atenção às orações que dizem as orações, às quais eu direi amém. Vou beber destas orações. Os gestos que eu realizo na liturgia também devem me educar na liturgia. Se eu digo na liturgia, renuncias a Satanás, a todas as suas obras e seduções, ou vocês, para viverem como irmãos e irmãs, renunciam a tudo que divide e desune vocês? E eu digo na liturgia, renuncio, isso precisa marcar a minha vida espiritual, o meu dia a dia. Aquilo que eu disse na liturgia, pôr em prática no cotidiano. Então, espiritualidade pascal, espiritualidade do encontro com o ressuscitado, que é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, espiritualidade da vida nova de comunidade, do vocês são aqueles chamados a viverem o meu mandamento novo, a serem como uma videira, cujos ramos são muitos, mas um único tronco, que é Jesus. Então, ir aos ritos, ir aos textos, ir aos cantos. E aqui, então, nós temos uma dificuldade imensa para viver a espiritualidade do tempo pascal. Porque se vai cantando coisas que eu gosto, coisas que o povo gosta, mas não se ensaia um canto novo para celebrar bem o tempo da Páscoa. Quando isso acontece, eu estou ferindo a espiritualidade pascal, porque eu vou cantar qualquer coisa. Não, não dá para cantar qualquer coisa. Infelizmente, a gente vê transmissões de celebrações onde começou o mês de maio e o tempo pascal era como se tivesse terminado. Não pode ser isso, né? A liturgia, ela ilumina a vida da religiosidade popular, mas a gente não pode fazer uma mistura como se essa mistura pudesse dar certo ao final. São Paulo VI disse que quando nós misturamos a liturgia e a religiosidade popular, nós desvalorizamos as duas. Desvalorizamos a liturgia e desvalorizamos a religiosidade popular. De fato, Não é que eu termine, eu paro, porque senão eu continuo e depois eu tenho outras perguntas. não, de fato, Dom Edmar, temos inúmeras perguntas aqui. De fato, a gente quer agradecer às pessoas que estão participando, nos acompanhando. Nos dois canais são mais de 300 pessoas que nos acompanham aqui agora. Inclusive, a sugestão das edições é que a gente encerre por aqui, porque, de fato, são várias outras perguntas que precisariam abrir outras temáticas. Então, a própria edição já está organizando essas perguntas para uma próxima live que eles já propõem para a gente fazer. E nós já vamos caminhando para o nosso encerramento. Queria registrar, né, além das presenças
de vários padres, sacerdotes do Brasil, de fora, como eu disse, também a presença do padre Paulo Renato, do padre Joãozinho, assessores lá da CNBB, estou mandando um abraço para o senhor, e queria convidar o senhor às considerações finais, né? O senhor dá uma palavra final para nós, e assim que o senhor encerrar, eu dou as orientações de como vão ser as próximas propostas aqui, à luz daquilo que as edições e a CNBB está propondo para nós. Não quero me estender demais, porém, nós temos uma coleção de livros muito bons de liturgia, traduzidos, a Vida e Liturgia, Padre Leonardo. Coleção Vida e Liturgia. Vida e Liturgia. É uma coleção excelente. E um dos textos do Bozelli, Goffredo Bozelli, é o primeiro da coleção. É o primeiro, que é ótimo, ótimo, né? Aliás, essa coleção nós devemos a Dom Armando, que incentivou que existisse uma coleção assim, né, com textos não muito longos, mas profundos. E ele faz a pergunta que eu considero fundamental. A pergunta é: os fiéis vivem da liturgia que celebram? Então, nós podemos promover lives, nós podemos promover encontros, mas o fundamental é que nós tenhamos uma inquietação. Eu vivo da liturgia que eu celebro. Eu canto um salmo. O que esse salmo diz para a minha vida? O que eu contemplo para a minha vida? Eu me reúno para celebrar a palavra. Como Deus me educa com aquela palavra? Então a pergunta agora não é mais se pode ou não pode. Não é mais se é litúrgico ou não é litúrgico. Mas eu vivo da liturgia que celebro. Nós vivemos, os fiéis vivem. E aqui eu sugeriria a leitura do capítulo sobre a experiência de Deus. É o 15º capítulo do livro Liturgia Vida da Igreja, de Dom Armando Buccioli, porque ajuda-nos a compreender que liturgia é para fazermos uma experiência. E essa experiência, sendo profunda, nos levará à missão. E então missão será testemunho e não propaganda ou proselitismo. Fica a pergunta: os fiéis vivem da liturgia que celebram? Agradeço muitíssimo a vocês que nos acompanharam, no começo meio sem jeito, porque é a primeira vez que faço uma live assim, então, mas se a coisa for por esse caminho, certamente nas outras nós seremos melhores para ajudar mais concretamente ainda a vocês e suas comunidades, os seus grupos de WhatsApp, seus grupos para poder conhecer, mas conhecer para viver melhor a liturgia. Então, nós agradecemos, Dom Edmar, a participação do senhor, né, de poder compartilhar com a gente essa riqueza da teologia, da espiritualidade litúrgica. Essa iniciativa se abre agora, certamente, como uma proposta de trabalho para nós, sobretudo para que no distanciamento a gente possa se fazer próximo, né, das pessoas que, de fato, gostam de aprofundar esse tema e querem, de fato, beber dessa fonte, como o senhor falou, certamente buscarem viver melhor a partir da liturgia que celebram, né? Então, nosso abraço ao senhor e que em breve a gente possa se rever aqui no canal.
Sim, e agora que a gente aprendeu pela CNBB a fazer também reuniões de videoconferência, acredito que nós precisaremos organizar umas justamente a respeito do missal, como é um desejo de tantas pessoas que nos acompanharam. Isso. Então, a você que participou conosco, nosso abraço também, obrigado, né, pela, não sei se fala audiência, mas pela estar aqui conosco, né, pela a presença de vocês, as perguntas, o incentivo, as curtidas. Estava cheio de coraçãozinho e agora o pessoal curtindo, Dona Edmara, e agradecendo, né? De fato, que esse tempo pascal seja, de fato, um momento de recuperação nossa enquanto de crescimento, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus Cristo, né? E quero lembrar que a próxima live das edições CNBB já está organizada, será com Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, com a mediação e a participação do Padre Marcos Barbosa, que é também da CNBB, né, o subsecretário nosso de pastoral. O tema será Maio com Maria, né, o tema da próxima live. Certamente pelos canais, né, no YouTube, os meios de comunicação vão divulgar e recordar melhor, será na próxima segunda-feira. Queria agradecer também, em nome da Comissão de Liturgia, essa oportunidade e esse incentivo que as edições CNBB nos deu, fez a gente descobrir um meio de trabalho que talvez a gente não tinha percebido ainda. Então, agradecer as edições CNBB, na pessoa do Monsenhor Jamil, da Vanderleia, do Túlio, do William, que nos deram todo o suporte e a orientação para estarmos aqui nesse momento. Né? Agradecermos a todos que participaram, né? Permita e peço licença de não dizer nome para não esquecer ninguém nesse momento, e lembrar que todos os livros publicados, né, pelas edições CNBB, você pode ver e conhecer no site das edições CNBB. Inclusive, não só para adquirir o livro concreto, né, o livro impresso, mas através da edição digital, através do e-book, livros digitais que você pode conhecer e ver lá. A gente convida você a dar a sua like, né, para que a gente possa saber quantas pessoas estiveram nos acompanhando. Isso para nós é importante, esse retorno. E lembrando que os nossos vídeos vão estar disponíveis através das redes sociais, né? Através do Instagram, do YouTube, e vamos tentar nos outros também, certamente, né? Facebook, tudo isso aí, todos esses meios nós vamos poder disponibilizar. A você o nosso abraço, desculpa qualquer erro, qualquer equívoco, como o Dom Edmar lembrava, é a primeira vez que a gente se propõe a fazer isso, mas pode saber que a sua presença e a sua participação fez a diferença para nós. Um grande abraço. Dom Edmar, podia encerrar com uma bênção para todos nesse tempo pascal. Oremos. Ó Deus, que concedeis a vosso povo a alegria da vida nova que nasce da cruz, da sepultura e da ressurreição do vosso Filho. Olhai nossas comunidades nesse momento difícil e cada uma das pessoas que estão sozinhas. Concedei a todos e todas a vossa paz e a vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Um abraço e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima live. Obrigado, Padre Leonardo. Obrigado, Edmar.